O livro de Ezequiel é frequentemente negligenciado na Bíblia. Durante o tempo de Ezequiel, enfrentavam-se desafios difíceis. Zedequias, o último rei fantoche de Judá, governava em Jerusalém com apenas um pequeno exército. A cidade foi atacada mais uma vez, e o exército de Nabucodonosor capturou Zedequias. Cruelmente, cada um dos filhos de Zedequias foi morto diante de seus olhos para mostrar que a linhagem real havia terminado. Em seguida, arrancaram seus olhos para que a última imagem que visse fosse a morte de seus filhos. Posteriormente, Nabucodonosor ordenou a destruição total de Jerusalém. Em meio a um cenário de desolação e desesperança, Ezequiel é chamado a profetizar em um momento crítico da história do povo de Deus. É neste contexto sombrio que somos apresentados à visão inesquecível do Vale de Ossos Secos. Ezequiel é levado em espírito até esse lugar desolado, repleto de ossos ressequidos, testemunhando a representação visual da desolação espiritual do povo de Israel. Mas, através dessa visão, Deus revela a Ezequiel sua incrível capacidade de trazer vida àqueles que estão mortos espiritualmente. Agora embarcaremos nesta jornada emocionante, mergulhando nas profundezas do Vale de Ossos Secos, onde a esperança resplandece mesmo nas situações mais sombrias. Preparem-se para serem inspirados e impactados pela mensagem transformadora de Ezequiel, onde a promessa de renovação e restauração ecoa através dos séculos, alcançando-nos hoje com uma poderosa e urgente relevância. Apesar de estar a milhares de quilômetros de distância de Jerusalém, na terra da Babilônia, Ezequiel foi chamado para pregar nesse período sombrio. Ele desejava fornecer esperança desesperadamente necessária ao seu povo escolhido. Devido à maldade do povo, o Senhor permitiu que Nabucodonosor invadisse e conquistasse sua terra, levando-os como cativos para a exótica e distante terra da Babilônia. Desanimados, a visão do Vale dos Ossos Secos é principalmente sobre os filhos de Israel, mas também tem implicações práticas para nossas próprias vidas. Em Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 a 3, o profeta relata que a mão do Senhor veio sobre mim e me levou no espírito do Senhor e me colocou no meio do vale, e este estava cheio de ossos secos. Então ele me fez passar por todos eles ao redor, e eis que havia muitos ossos no vale aberto, e na verdade estavam muito secos. O Senhor apareceu a Ezequiel na forma de um vale cheio de ossos secos. Deus não mudou a localização de Ezequiel, mas lhe deu uma vívida sensação interna de que ele foi levado a um vale cheio de ossos. A secura deles indicava que estavam ali por um longo período de tempo. Os ossos também sugeriam que o vale já foi habitado, mas não estava mais. O Senhor queria que a mente e o espírito de Ezequiel fossem profundamente afetados pela aparente falta de esperança da situação. Se não tivermos cuidado, nossos lares podem se decompor em um monte de ossos secos. Quanto mais ignoramos as regras familiares da palavra de Deus, mais provável é que se tornem um esqueleto. Até alguns cristãos que já andaram com o Senhor tornaram-se um monte de ossos secos. Eles vivem do que eram em vez do que deveriam ter sido. Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4 diz: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo lhe vá bem e você viva muito tempo na terra. E vocês, pais, não provoquem seus filhos à ira, mas criem-nos na instrução e admoestação do Senhor. Ezequiel, capítulo 37, versículo 3, relata: E ele me disse, Filho do homem, esses ossos podem viver? E eu respondi, Ó Senhor Deus, tu sabes. Ezequiel respondeu à pergunta de Deus sobre se os ossos eram capazes de sustentar vida, afirmando que apenas o Senhor sabia. Com certeza, segundo Ezequiel, o cenário era impossível. Quando contemplamos o significado do dia, também podemos refletir sobre os tempos que virão. Se desejarmos ver um avivamento, caberá ao Senhor trazê-lo, assim como fez no tempo de Ezequiel. Mas Deus é capaz de realizar o que quer que ele se proponha. Ele é o Deus do impensável. Lucas 18, 27. Mas ele disse: As coisas que são impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Em Ezequiel capítulo 37, versículos 4 a 8, o Senhor instruiu. Então ele me disse:
Profetize a esses ossos e diga-lhes: ó ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: certamente farei entrar o fôlego em vocês, e vocês viverão. Colocarei tendões em vocês, trarei carne sobre vocês, cobrirei vocês de pele, e colocarei fôlego em vocês, e vocês viverão. Então saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel obedeceu e profetizou como foi ordenado. Enquanto ele profetizava, houve um ruído de estalos, com um barulho semelhante quando estralamos os dedos, e de repente um rangido, e os ossos se uniram osso a osso. De fato, enquanto ele observava, tendões e carne começaram a crescer sobre eles, e a pele os cobriu. No entanto, ainda não havia fôlego neles. Posteriormente, Deus instruiu Ezequiel a pregar para os ossos que já haviam morrido. Deus estava mostrando a Ezequiel uma verdade crucial que todos precisamos compreender. A proclamação da palavra de Deus carrega consigo poder, que pode salvar vidas e restaurar completamente a vida das pessoas. Pode restaurar a saúde e criar membros onde não existem. Ezequiel foi testemunha de um evento milagroso. Os ossos começaram a se fundir uns com os outros. Músculos e carne cresceram sobre os esqueletos, e em breve seus corpos estavam cobertos de pele. No entanto, após Ezequiel ver os ossos secos ganhando forma e ficarem completamente preenchidos com carne, tendões e tudo mais, eles não passavam de um bando de corpos mortos movendo-se de maneira ordenada. Hebreus capítulo 4, versículo 12 nos lembra: porque a palavra de Deus é viva e poderosa e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medula, e é discernida dos pensamentos e intenções do coração. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos diz: então a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Em Ezequiel capítulo 37, versículo 9, o Senhor ordena: também ele me disse: profetize ao sopro, profetize, filho do homem, e diga ao sopro: assim diz o Senhor Deus, venham dos 4 ventos, ó sopro, e soprem sobre estes mortos, para que eles vivam. Algumas pessoas acreditam que o trabalho de Deus através da organização não deve ser subestimado, pois até mesmo nossos próprios corpos são organizados. No entanto, uma igreja pode ter seus assuntos em ordem, mas se não houver sopro nela, a igreja não passa de um corpo sem vida. Ezequiel foi instruído por Deus a pregar ao sopro. A palavra ventos deriva da palavra hebraica ruach, que pode significar vento, sopro ou espírito. Ezequiel estava descobrindo que tudo o que as pessoas realizam é em vão, a menos que o Espírito Santo esteja presente. A presença do divino sopro da vida em nossa existência é necessária, da mesma forma que foi para Adão. No cristianismo, uma pessoa nasce do Espírito quando se batiza ou aceita a Jesus. Deus deve infundir vida espiritual em nossos próprios corações. Ezequiel testemunhou um tremendo desdobramento de vitalidade à medida que o exército se erguia. Gênesis capítulo 2, versículo 7, nos lembra como o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, tornando-o um ser vivente. João capítulo 3, versículos 5 a 8, nos ensina sobre o novo nascimento, que é essencial para entrar no reino de Deus. Jesus diz que o vento sopra onde quer, e todo aquele que nasce do Espírito é como o vento. Ezequiel capítulo 37, versículo 10, relata o cumprimento da profecia. Então profetizei conforme ele me ordenou, e o sopro entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé, um exército grandemente numeroso. Em Ezequiel capítulo 37, versículos 11 a 13, o Senhor disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: nossos ossos estão secos, nossa esperança se perdeu, e nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que, ó meu povo, abrirei vossos túmulos e vos farei subir de vossos túmulos, e vos trarei à terra de Israel. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir vossos túmulos, ó meu povo, e vos fizer subir de vossos túmulos. Essa visão foi esclarecida, e o significado edificante iluminado por Deus. Os israelitas haviam perdido toda a esperança, mas Deus lhes prometeu um renascimento nacional. Embora encurralados e espalhados pela região, subestimaram o poder de Deus. Israel não apenas seria revivido, mas também restaurado à sua antiga glória. Deus prometeu restaurá-los à sua terra natal. Em Ezequiel capítulo 37, versículo 14, o Senhor disse:
Porei meu espírito em vocês, e vocês viverão, e os colocarei em sua própria terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e fiz isso, diz o Senhor Deus. Com essa visão esclarecida, Deus finalizou a revelação para Ezequiel, pois ele já havia compreendido. Ele explicou como iria ressuscitar os ossos desarticulados de Israel, que haviam perdido toda a vitalidade. Palavra e espírito seriam os meios pelos quais ele realizaria esse objetivo. Revelou-se a Ezequiel que ele deveria profetizar sobre esses ossos, e foi instruído a dizer-lhes: ó ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Então, enquanto Ezequiel obedecia, Deus permitiu que os ossos começassem a se juntar novamente, enquanto tendões, carne e pele lhes davam novamente sua forma original. No entanto, a palavra tinha que ser seguida pela concessão do Espírito para que esses corpos recebessem o sopro e voltassem à vida. Isso é um exemplo clássico de avivamento, a revitalização espiritual da Igreja de Deus. Nos dias modernos, isso é trazido através da palavra e do Espírito. Quando qualquer um desses elementos está faltando, o povo de Deus é incapaz de ter uma experiência significativa da presença de Deus entre eles. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 17 e 18 diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. De acordo com a palavra de Deus, nossas transgressões e pecados anteriormente nos deixaram tão sem vida quanto um monte de ossos secos. No entanto, Deus nos transmitiu uma mensagem de esperança. Quando reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Ele nos vivificou, ou seja, nos trouxe de volta à vida. Chegou a hora de compartilharmos esta palavra de esperança com aqueles que, por causa de seus pecados e transgressões, ainda estão espiritualmente mortos. Se divulgarmos a palavra e tivermos em mente que dependemos do Espírito para força e orientação, poderemos observar um avivamento até mesmo em um túmulo. Efésios capítulo 2, versículo 1, nos diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 8 também afirma: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essas passagens enfatizam a transformação que ocorre quando estávamos mortos em nossos pecados. Cristo morreu por nós e nos ofereceu uma nova vida. Essa nova vida não vem de nós mesmos, mas é um dom da graça de Deus. É uma transformação completa da morte para a vida, do pecado para a justiça, do desespero para a esperança. A mensagem essencial destes versículos é uma formação vivificante que nos tira do estado de morte espiritual para uma nova vida em Cristo. Esta nova vida é caracterizada pelo amor, pela graça e pela verdade que emanam da fé em Jesus. Através dessa fé, somos chamados a viver de acordo com os princípios e valores do reino de Deus, refletindo sua luz e sua verdade em um mundo muitas vezes marcado pela escuridão e pela desesperança. Portanto, assim como os ossos secos na visão de Ezequiel receberam vida através da palavra de Deus e do sopro do Espírito, também nós somos chamados a uma nova vida através da palavra de Cristo e do Espírito Santo. Esta nova vida não é apenas uma promessa para o futuro, mas uma realidade presente que experimentamos a cada dia em nossa caminhada com Deus. Ela nos capacita a enfrentar os desafios da vida com fé, esperança e amor, sabendo que em Cristo somos mais do que vencedores. A visão de Ezequiel dos ossos secos fala profundamente sobre restauração e renovação. Assim como Deus prometeu trazer vida para os ossos secos e restaurar Israel, Ele também promete renovar nossas vidas espiritualmente. Esta promessa de restauração não se limita apenas ao povo de Israel, mas se estende a todos os que buscam a Deus. Jeremias capítulo 31, versículos 3 e 4 diz: com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com teus tamborins e sairás na dança dos que se alegram. Este versículo reflete a contínua fidelidade e amor de Deus, e sua promessa de restauração não apenas física, mas também espiritual e emocional. Além disso, no Novo Testamento, a ideia de renovação e restauração continua a ser um tema central. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, lemos: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
Este versículo nos lembra que em Cristo somos transformados e renovados, deixando para trás a velha vida de pecado e começando uma nova vida em justiça e verdade. Esta transformação é possível através do Espírito Santo, que nos concede uma nova vida e nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Romanos capítulo 8, versículos 10 e 11 afirmam: E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, a mensagem de Ezequiel e a promessa de Deus de restauração e renovação são relevantes para nós hoje. Elas são um lembrete do amor inabalável de Deus e da sua capacidade de trazer vida onde há morte, esperança onde há desespero e renovação onde há destruição. Em Cristo, somos convidados a experimentar essa renovação e a viver uma vida que reflete a glória e a bondade de Deus. Isaías capítulo 43, versículos 18 a 19 diz: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura, não o percebereis? Farei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está nos chamando para não nos prendermos ao nosso passado, mas para olharmos adiante para o novo que Ele está fazendo. Mesmo nos desertos de nossas vidas, Deus promete fazer rios fluírem, um sinal de vida e esperança em meio à desolação. Além disso, no Novo Testamento, a ideia de renovação e restauração continua a ser um tema central. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, lemos: Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Este versículo nos lembra que em Cristo somos transformados e renovados, deixando para trás a velha vida de pecado e começando uma nova vida em justiça e verdade. Esta transformação é possível através do Espírito Santo, que nos concede uma nova vida e nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus.